Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos firmes no propósito. Hoje nós estamos no capítulo 20. Nós estamos no capítulo 20 para a glória de Deus. Então pega a tua Bíblia aí e vamos, firmes no propósito, ler o capítulo 20. Então vamos lá? Vamos lá. Abraão nega que Sara é sua mulher. E partiu Abraão dali para a terra de Sur, e habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Disse-lhe Deus em sonho: Bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. É a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia. Deus está chamando Abraão de profeta. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerá, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim o meu reino tamanho pecado? Tu me fizestes aquilo que não deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para que fazeres tal coisa? Meu Deus, a mentira foi descoberta, né? E disse a Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Abraão já tinha visto ali a corrupção do povo de Sodoma e Gomorra, das outras cidades que foram destruídas pelo Senhor. Certamente ele pensou, nessa cidade também não deve ter nenhum justo, então eles me matarão para ficar com Sara, minha esposa. Então, por medo, Abraão mais uma vez vai mentir, né? Para salvar a sua pele, para salvar a sua vida, mais uma vez ele mente, ao invés de confiar no Deus que o prometeu estar com ele, livrar do mal, ser o seu escudo. Lembra que nós lemos que Deus falou para ele: eu sou o seu escudo. Mas aqui o medo falou mais alto, né? E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo o lugar onde viermos. Dizes de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas e servas e deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ela te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros. E estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher.
e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Meu Deus! Vejamos quantas coisas, né? Interessante no capítulo 20. E eu anotei aqui algumas coisas, né? Abraão vai cometer o mesmo erro do capítulo 12, né? Porque todas as vezes que ele se sentia coagido, que ele se sentia com medo, né? Ele temia por sua vida, então ele recorria à velha mentira de sempre, né? E ao invés de passar com a verdade, confiar em Deus, né? Ele achou mais fácil enganar do que confiar. Então a gente vê que isso é triste, né? Mas o ser humano é assim, né? Todo ser humano tem os seus defeitos, tem as suas limitações. Todo ser humano tem, né? Ninguém é perfeito, perfeito somente o nosso Deus. Então, ali quando ele mente e Abimeleque pega Sara e leva ela para o harém, a palavra de Deus diz, né, que todas aquelas mulheres que estavam ali na casa de Abimeleque, elas são impedidas de gerar filhos, né? Então a gente vê que mesmo Abimeleque falando ali para Deus, não, eu não agi de má intenção, né? Porque até mesmo se ele tivesse, né, tido algum tipo de relação com Sara, sabendo que ela era casada, ele estava cometendo um adultério. E eles tinham o código da época, né, que não permitia o adultério. Então ele não faz aquilo ali, né? Ele fez aquilo ali enganado. Ele agiu de boas intenções, não de más intenção naquele momento, né? Porque ele mesmo diz, mas Abraão falou que era minha irmã, ela mesma falou que era meu irmão. Então a gente vê que as intenções dele eram boas, né? Mas o que acontece? Às vezes, né, a pessoa come um cogumelo e ele é venenoso, né? Mas, mesmo a pessoa tendo comido, não sabendo que ele era venenoso, mesmo assim, né, ela vai pagar o preço, ela vai sofrer as consequências. E o que isso significa? Isso significa que mesmo ele agindo de boas intenções, né, ele estava cometendo ali um pecado, mesmo que inconsciente, mesmo que não sabendo, né? Então é assim, né? As intenções podem ser boas, né? Mas mesmo assim as consequências virão, né? E é interessante a gente ver também que é a primeira vez que Deus vai chamar Abraão de profeta, a primeira vez que a palavra profeta vai aparecer na Bíblia. Olha que coisa interessante. E ele ali, né, era um profeta que ele intercedia, né, como intercedeu por Ló, e também recebia revelações da parte de Deus. Então a gente vê que naquela hora, né, que ali é revelado em sonho para Abimeleque, né, ele respeita e teme a Deus. Depois de tudo que aconteceu, ele respeita e ele teme a Deus na mesma hora, né? Ele vai lá desfazer o mal entendido, ele vai desfazer a mentira, né? Então isso é muito interessante. Um rei pagão, né? Um rei que não acreditava em Deus, mas já conhecia quem era o Senhor, né? Já conhecia que Deus não é Deus de brincadeira, né? Então, na mesma hora que Deus fala com ele, ele vai lá desfazer a mentira, né? O pecado é um veneno que danifica tanto a nós quanto as pessoas que nos rodeiam. Isso é triste, né? Aquelas mulheres ali ficaram inférteis porque Sara estava lá, né, na casa de Abimeleque. E esse período, né, de infertilidade, ele vai durar exatamente o período, né, que Sara ficou no harém. Durante aquele tempo que Sara estava ali, nenhuma mulher mais gerou, né? Então a gente vai ver que Abimeleque vai lá falar com Abraão, né? Abraão vai ter ali um diálogo com ele, Abimeleque vai dar vacas, vai dar bois, né, servos, e ainda vai permitir que ele, né, fique ali por perto, escolhe uma terra e fica por aí. Quem não queria, né, ter a proteção de Deus, que Deus falou,
Abraão vai interceder, né? Vai interceder e tudo, as coisas vão voltar ao seu lugar, né? Então a gente vê que fé em ação, elas devem caminhar junto. Eu preciso ter fé, mas eu também preciso agir. E as minhas ações, elas precisam condizer com a minha fé. Não adianta eu dizer que eu acredito, sendo que na verdade eu na hora que eu tenho que confiar, né, eu vou e vacilo, eu não confio, eu não espero o tempo de Deus, eu não deixo Deus agir, eu vou tentando dar soluções, eu vou tentando agir conforme né, a minha mente. E não é assim, a gente deve confiar no Senhor. Já entregou na mão de Deus, então deixa que Ele vai agir. Gênesis 20 é um lembrete da nossa fragilidade, não é? Nós somos falhos, né? A nossa fragilidade humana, só Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, né? Então ele mostra, ele nos dá um lembrete da nossa fragilidade, porque às vezes a gente olha para Abraão, mentiu, não confiou em Deus, mas e a gente, né? Será que a gente tem confiado no Senhor todos os dias? Né? Então a gente vê, né, que a gente tem que ser constante na nossa fé em Deus, na nossa fidelidade ao Senhor, porque Ele tem né, uma misericórdia infinita, né, que é capaz de nos capacitar, né, para a gente superar, né, as nossas falhas. Ele é o Deus que nos capacita, né? Gente, olha que coisa mais interessante. Olha como que Deus guardou a família de Abraão, né? Contudo, o episódio narrado em Gênesis, capítulo 20, mostra que a salvação é a obra soberana de Deus e está fundamentado na sua fidelidade, não tá? Tá fundamentado na sua fidelidade. Então, apesar da infidelidade de Abraão, Deus zelou pela sua palavra e protegeu a linhagem da promessa. Olha que Deus tremendo. Olha que Deus que é capaz, né, de colocar as coisas no lugar, né? Porque se fosse depender apenas de Abraão, coitado, mas que lindo, né? Que Abraão caminhava, né, com a fé e Deus com a ação. Era Deus quem agia, né, em favor de Abraão. Eu espero que você tenha gostado do capítulo 20, um capítulo emocionante, né? Um capítulo para a gente refletir aonde a gente precisa melhorar. Mas é sempre bom passar com a verdade, né? A verdade liberta nossa alma também. É sempre bom falar a verdade, né? A verdade é algo libertador. Enquanto a mentira é totalmente de Satanás. Satanás é o enganador e é o pai da mentira, né? Então não viva uma vida de mentiras, não. Não viva enganando as pessoas achando que Deus não está vendo. Porque Ele está com os seus olhos como chama de fogo lá no céu. E olha e contempla todas as coisas. Ele que colocou as coisas no lugar, né, na vida de Abraão. E Ele tem esse poder também de colocar as coisas no lugar nas nossas vidas. Então creia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então fique com essa palavra, que Deus fale mais ao teu coração. E amanhã nós estaremos no capítulo 21 para a glória de Deus Pai. Tchau!